Nunca pensei que chegaria aos 63 anos me sentindo como uma mendiga na porta da casa do meu próprio filho. Mas foi exatamente assim que me senti naquela tarde de quinta-feira, quando toquei a campainha do apartamento de cobertura que ajudei a pagar. Meu nome é Helena Nogueira e durante 35 anos trabalhei como funcionária pública na Secretaria de Educação. Não era um trabalho que me trouxesse riquezas, mas me deu uma aposentadoria digna de R$ 3.500. Era o suficiente para viver com tranquilidade, pagar minhas contas e ainda sobrar um pouco para os pequenos prazeres da vida. Tudo mudou no dia em que meu filho Bruno me procurou com aquela proposta que parecia um sonho. Ele tinha 28 anos na época, estava desempregado há meses e apareceu na minha sala com um projeto empresarial debaixo do braço e aqueles olhos brilhantes que sempre me convenceram de qualquer coisa. "Mãe, essa é a nossa chance", ele disse, espalhando papéis pela mesa da cozinha. Eu descobri um nicho no mercado de equipamentos para pet shops. Com R$350 mil, consigo montar uma empresa que vai nos dar retorno de pelo menos 100% em 2 anos. Eu olhei para os números, para os gráficos coloridos, para as projeções otimistas. Bruno falava com uma empolgação contagiante sobre fornecedores chineses, margem de lucro, mercado em expansão. Confesso que não entendi metade do que ele explicou, mas uma coisa eu sabia: meu filho estava pedindo minha ajuda e eu jamais conseguiria negar. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Bruno, essa quantia é praticamente toda a minha aposentadoria acumulada, eu disse, tentando ser cautelosa. Se der errado... Não vai dar errado, mãe. Eu estudei tudo e você não está me dando o dinheiro, está investindo. Quando a empresa decolar, você vai receber tudo de volta e ainda vai ter uma renda extra todo mês. Aquelas palavras soaram como música aos meus ouvidos. A ideia de ajudar meu filho a se estabelecer na vida e ainda garantir um futuro mais confortável para mim parecia perfeita demais para ser verdade. E era mesmo. Levei 3 meses para conseguir retirar todo o dinheiro da previdência privada que construí durante décadas. Foram R$350 mil que representavam cada hora extra, cada 13º guardado, cada pequena economia que fiz durante anos. Entreguei tudo para Bruno com o coração cheio de esperança e orgulho. Nos primeiros meses, ele me mantinha atualizada sobre o progresso. Mostrava fotos do galpão alugado, da primeira remessa de produtos, dos primeiros clientes. Eu me sentia parte daquele sonho, sócia de uma empresa que crescia dia a dia. Depois de 1 ano, Bruno mudou para um apartamento melhor. Os negócios estão indo bem, ele me disse quando perguntei sobre meu retorno. Mas ainda estamos reinvestindo tudo para crescer mais rápido. Tenha paciência, mãe. No 2º ano, ele casou com Fernanda, uma moça que sempre me tratou com uma cortesia fria e calculada. A festa do casamento custou mais de R$80 mil. Quando comentei que parecia muito dinheiro para quem ainda estava reinvestindo tudo, Bruno riu e disse que um empresário precisava manter uma imagem de sucesso. No 3º ano, eles compraram a cobertura. Uma casa de 500 metros quadrados com vista para o mar, decorada por uma designer famosa. "É um investimento", Bruno explicou quando viu minha expressão de surpresa. "Imóveis só valorizam." Enquanto isso, eu comecei a sentir o peso da idade e da falta de dinheiro. Minha aposentadoria mal cobria as contas básicas e eu havia contraído algumas dívidas para me manter até o retorno do investimento, que nunca chegava. Precisei vender alguns móveis, cancelar o plano de saúde, aceitar ajuda de vizinhos para comprar remédios. Foi quando as dívidas começaram a me sufocar que resolvi procurar Bruno. Não para cobrar o dinheiro investido, mas apenas para pedir uma ajuda temporária. Afinal, ele era meu filho, e eu acreditava que nossa ligação ia além de qualquer questão financeira. A empregada que atendeu a porta me fez esperar na sala por 20 minutos antes de Bruno aparecer. Ele desceu as escadas usando uma camisa que eu sabia custar mais de R$500 porque havia visto igual numa vitrine do shopping. "Oi, mãe, que surpresa", ele disse, sem me convidar para sentar. "Aconteceu alguma coisa?" Expliquei minha situação com toda a delicadeza possível. Contei sobre as dívidas, sobre a dificuldade para comprar remédios, sobre a possibilidade de perder minha casa se não conseguisse regularizar os atrasos no financiamento.
Pedi apenas uma ajuda de R$ 5.000, prometendo devolver assim que conseguisse me reorganizar. Bruno me olhou como se eu fosse uma estranha pedindo esmola na porta de sua casa. Mãe, você precisa entender uma coisa, ele disse, com uma frieza que me gelou o sangue. Eu sou um empresário agora, tenho uma posição social a manter. Não posso ficar bancando parente que não soube administrar a própria vida. Milionários não se misturam com pobres miseráveis. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma avalanche. Pobres miseráveis. Era assim que meu filho me via. A mulher que abriu mão de tudo para dar a ele a chance de se tornar o milionário que ele era agora. Bruno, eu não estou pedindo esmola, consegui dizer, tentando manter a dignidade. Estou pedindo ajuda temporária. Fui eu quem tornou possível tudo isso que você tem hoje. Você fez um investimento e não deu certo, ele respondeu, como se estivesse falando com um cliente insatisfeito. Acontece nos negócios. Não posso ficar assumindo os prejuízos dos outros para sempre. Saí daquela casa com as pernas tremendo e o coração partido em pedaços. Durante todo o caminho de volta para casa, uma única palavra ecoava na minha mente: vingança. Mas não era uma vingança raivosa ou destrutiva. Era algo mais profundo, mais calculado, porque eu sabia de algo que Bruno jamais descobrira. Um segredo guardado há 30 anos nas gavetas da minha cômoda, entre fotografias amareladas e documentos antigos. Um segredo que poderia mudar completamente a vida dele, assim como ele havia mudado a minha. Bruno Nogueira não sabia que era adotado, e eu tinha a certidão de nascimento original que provava isso. Cheguei em casa naquela tarde com uma mistura de raiva e determinação que não sentia há décadas. As palavras de Bruno ainda ardiam nos meus ouvidos. Milionários não se misturam com pobres miseráveis. Ele não fazia ideia do quanto estava enganado sobre sua própria origem. Fui direto para o meu quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardo os documentos mais importantes. No fundo, embaixo de certidões antigas e fotografias desbotadas, estava a pasta parda que não abria há anos. Meus dedos tremeram quando toquei no papel amarelado que mudaria tudo. A história começou há 30 anos, quando Bruno tinha apenas 3 anos de idade. Naquela época, eu ainda era casada com Roberto, pai adotivo de Bruno, e morava na mesma rua da minha sogra, Dona Conceição. Era uma mulher rígida e reservada, que nunca gostou muito de mim, mas que sempre demonstrou um carinho especial pelo neto. Eu estava grávida de 7 meses, quando Dona Conceição sofreu um infarto fulminante. Roberto ficou desesperado, e coube a mim organizar os papéis para o enterro. Foi vasculhando os documentos dela que encontrei uma pasta marcada com o nome Bruno, Documentos Especiais. Dentro dessa pasta, descobri algo que mudou minha percepção sobre tudo. Havia uma certidão de nascimento original de Bruno, onde constava que ele havia nascido em Santa Catarina, filho de uma moça chamada Márcia Santos e pai desconhecido. Junto com a certidão, havia papéis de um orfanato de Florianópolis e uma carta manuscrita de Dona Conceição, explicando os detalhes da adoção. Pela carta, descobri que Roberto e sua primeira esposa, Isabel, tentaram ter filhos durante anos sem sucesso. Quando Isabel morreu num acidente de carro, Roberto estava destroçado e sozinho. Foi então que Dona Conceição, através de contatos na igreja, soube de um bebê que precisava de uma família. Bruno tinha apenas 6 meses quando chegou à nossa cidade. Roberto nunca me contou nada disso. Quando nos casamos, ele apenas disse que Bruno era filho do primeiro casamento. Eu nunca questionei, porque amava aquele menino como se fosse meu próprio sangue. E foi assim que criamos Bruno durante todos esses anos, sem que ele jamais soubesse a verdade sobre sua origem. Na época, pensei em contar para Roberto sobre minha descoberta, mas algo me segurou. Dona Conceição havia morrido levando esse segredo, e talvez houvesse uma razão para isso. Decidi guardar os documentos e esperar o momento certo, que talvez nunca chegasse. Depois que Roberto morreu, há 15 anos, eu me tornei a única pessoa no mundo que conhecia a verdadeira história de Bruno. E durante todo esse tempo, aqueles papéis ficaram guardados, esperando. Mas havia algo mais na pasta de Dona Conceição. Algo que eu só compreendi completamente anos depois, quando comecei a pesquisar sobre a família biológica de Bruno por curiosidade. Junto com os documentos da adoção, havia uma carta amarelada escrita por Márcia Santos, a mãe biológica de Bruno. Na carta,
Ela contava que vinha de uma família tradicional de Santa Catarina, mas que havia se envolvido com um rapaz que a abandonou quando soube da gravidez. Ela mencionava que seu pai, Antonino Santos, havia morrido recentemente, deixando uma herança considerável, mas que ela não tinha condições de criar o filho sozinha. Anos depois, movida por uma curiosidade que eu mesma não entendia, comecei a pesquisar sobre essa família Santos. Descobri que Antonino Santos havia sido um comerciante próspero de Florianópolis, dono de várias propriedades no centro da cidade. Quando morreu, em 1992, deixou um testamento que dividia sua fortuna entre os filhos e netos legítimos. O testamento estava registrado no cartório e, através de uma conhecida que trabalhava lá, consegui uma cópia. O documento era claro. A herança deveria ser dividida igualmente entre todos os descendentes diretos de Antonino Santos, incluindo netos, desde que comprovassem o parentesco através de exames de DNA. Márcia Santos havia morrido poucos anos depois de dar Bruno para a adoção, vítima de complicações de uma pneumonia. Ela nunca chegou a reivindicar sua parte da herança. E Bruno, sendo filho dela, tinha direito a uma parcela que nunca foi distribuída. Fiz as contas. A herança total girava em torno de R$800 mil, já corrigida pela inflação dos anos. Bruno teria direito a pelo menos R$200 mil, talvez mais, dependendo de quantos outros herdeiros existissem. Durante anos pensei se deveria contar essa história para Bruno, mas sempre chegava à mesma conclusão. Ele estava bem, tinha construído sua vida e mexer no passado poderia trazer mais problemas que soluções. Agora, sentada na minha cama com aqueles papéis nas mãos e ainda sentindo o gosto amargo da humilhação, eu finalmente entendia por que o destino havia colocado esse conhecimento na minha vida. Peguei a carta de Márcia e li novamente o trecho onde ela listava os nomes dos irmãos. Meus irmãos José e Maria continuam morando na propriedade da família, na Rua das Palmeiras, número 215. Espero que um dia possam conhecer meu filho e vê-lo crescer como um homem de bem. Fui até o computador da vizinha e pesquisei o endereço. A Rua das Palmeiras ainda existia, e o número 215 era uma casa antiga no centro histórico de Florianópolis. Nas páginas amarelas online, encontrei uma listing para José Santos Antiquário. Meu coração disparou. A família biológica de Bruno ainda existia, ainda morava no mesmo lugar e provavelmente ainda não sabia que tinham um sobrinho perdido há décadas. Bruno havia me chamado de pobre miserável. Havia dito que milionários não se misturam com gente como eu. Mas ele não sabia que eu possuía a chave para uma fortuna que por direito era dele, e que agora eu tinha todo o poder de decisão sobre o que fazer com essa informação. Olhei para o telefone e memorizei o número do antiquário de José Santos. Amanhã mesmo eu ligaria para Florianópolis, mas não para reunir Bruno com sua família perdida. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Na manhã seguinte, liguei para Florianópolis com o coração batendo forte no peito. Eram 8 horas da manhã, quando disquei o número do antiquário de José Santos. Uma voz masculina, já madura, atendeu no terceiro toque. Antiquário Santos, bom dia. Respirei fundo antes de responder. Bom dia. Gostaria de falar com o senhor José Santos. Sou eu mesmo. Em que posso ajudá-la? Por um momento, fiquei sem palavras. Como se começa uma conversa dessas? Como se conta para um homem que ele tem um sobrinho que nunca soube que existia? Senhor José, meu nome é Helena Nogueira. Ligo de São Paulo sobre um assunto muito delicado. É sobre sua irmã Márcia Santos, que faleceu há alguns anos. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Quando ele voltou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Márcia? Nossa irmã Márcia? Senhora, a senhora sabia dela? Nós perdemos contato há mais de 30 anos. Ela sumiu depois que saiu de casa grávida e nunca mais conseguimos encontrá-la. Eu sei, senhor José, e tenho algumas informações que podem interessar ao senhor e à sua família. Marquei um encontro para a semana seguinte. Disse que preferia conversar pessoalmente sobre um assunto tão importante. José ficou ansioso, mas concordou em me receber no antiquário. Enquanto isso, minha vida em São Paulo continuava cada vez mais difícil. As dívidas se acumulavam e eu estava atrasada em 3 parcelas do financiamento da casa.
Recebi a segunda notificação do banco, avisando que se não regularizasse a situação em 30 dias, iniciariam o processo de execução. Foi nessa época que Bruno resolveu fazer uma festa de inauguração da empresa. 5 anos depois de eu ter dado meu dinheiro para ele, finalmente ia haver uma celebração oficial. Quando soube pela vizinha, que viu o convite na mão da filha dele, senti uma pontada de esperança. Talvez ele me convidasse. Talvez quisesse me mostrar como sócia fundadora, mesmo que informal. Esperei uma semana. Nenhum convite chegou. Decidi ir até a empresa de Bruno para falar com ele. Era um galpão moderno numa zona industrial nobre, com uma placa dourada na entrada. Nogueira em Associados, Equipamentos PET. O nome da empresa levava nosso sobrenome, mas eu nunca havia sido reconhecida como associada. A recepcionista, uma moça jovem e bem vestida, me recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. Em que posso ajudá-la? Gostaria de falar com Bruno Nogueira. Sou Helena, a mãe dele. O sorriso dela vacilou ligeiramente. Ah, senhora Helena. Deixe-me ver se ele pode atendê-la. Ela se afastou e voltou alguns minutos depois. O senhor Bruno está em reunião agora, mas disse que pode recebê-la rapidamente. Bruno me recebeu na sala dele. Uma sala grande com mesa de vidro e poltronas de couro. Nas paredes, havia diplomas e fotos dele com clientes importantes. Em nenhuma das fotos eu aparecia. Oi, mãe! O que você quer desta vez? A frieza na voz dele me machucou, mas tentei manter a compostura. Bruno, soube que você vai fazer uma festa de inauguração da empresa. Pensei que talvez... Que talvez o quê? Que talvez você quisesse me convidar. Afinal, eu ajudei a construir tudo isso. Bruno suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Mãe, essa festa é para investidores, clientes importantes, pessoas do nosso meio empresarial. Você não se encaixaria nesse ambiente. Não me encaixaria? Olha só como você está vestida, ele disse, apontando para minha blusa simples e calça jeans. As pessoas que vão estar lá usam roupas que custam mais que sua aposentadoria inteira. Seria constrangedor para todos os envolvidos. Senti meu rosto esquentar de vergonha e raiva. Bruno, eu sou sua mãe. Foi com meu dinheiro que você conseguiu começar tudo isso. Eu merecia pelo menos um reconhecimento. Mãe, você fez um empréstimo que não deu certo. Isso não te dá direito de aparecer na minha vida profissional sempre que quiser. Empréstimo que não deu certo? Bruno, você está dirigindo um carro de R$200 mil, mora numa cobertura de R$500 mil e está fazendo uma festa que deve custar mais de R$50 mil. Como é que não deu certo? Bruno se levantou da cadeira, claramente irritado. Porque eu trabalhei, mãe. Eu peguei aquele dinheiro inicial e multipliquei ele através do meu trabalho, da minha inteligência, dos meus contatos. O que você fez foi dar R$350 mil e esperar que eu fizesse milagres. Isso não te transforma em sócia. Então você está me dizendo que eu não tenho direito a nada? Estou dizendo que você não tem direito de ficar aparecendo aqui, me constrangendo. Tenho funcionários, tenho uma reputação a zelar. Não posso ter uma velha mal vestida aparecendo aqui dizendo que é sócia da empresa. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Velha mal vestida. Era assim que meu próprio filho me via. Entendi, consegui dizer, tentando manter o controle. Então, é assim que você me enxerga. Mãe, eu não quero ser cruel, mas você precisa aceitar a realidade. Eu cresci, construí minha vida, tenho outras responsabilidades agora. Não posso ficar carregando o passado para sempre. Saí daquela empresa com as pernas bambas e o coração despedaçado. Na rua, parei num banco de praça e chorei como não chorava há anos. Passantes me olhavam com pena, provavelmente pensando que eu era apenas mais uma idosa com problemas familiares. Naquela noite, liguei para José Santos novamente. Senhor José, sobre nossa conversa, eu gostaria de adiantar nossa reunião. Posso ir aí amanhã mesmo? Claro, senhora Helena. A senhora parece muito aflita. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que eu finalmente entendi que algumas verdades não podem ficar guardadas para sempre. No dia seguinte, peguei o primeiro ônibus para Florianópolis. A viagem de 6 horas me deu tempo para organizar os pensamentos e planejar exatamente o que ia dizer. José Santos era um homem de 65 anos, cabelos grisalhos e olhos bondosos. Quando me viu entrando no antiquário com a pasta de documentos na mão, ele pareceu entender que aquela não seria uma conversa qualquer. A senhora disse que tem informações sobre nossa irmã Márcia, ele disse, me oferecendo uma cadeira antiga e confortável.
Tenho mais que informações, Senhor José. Tenho o filho dela. O homem ficou paralisado. O filho? Como assim? Abri a pasta e mostrei todos os documentos. A certidão de nascimento original, os papéis da adoção, a carta de Márcia. José pegou cada papel com mãos trêmulas, lendo em silêncio. Bruno Nogueira é meu filho adotivo, expliquei. Ele nunca soube que foi adotado. Márcia foi a mãe biológica dele. E pelo que está escrito nesta carta, vocês são tios dele. José chamou a irmã Maria, que morava nos fundos da casa. Quando ela chegou e soube da história, começou a chorar. Um sobrinho, ela repetia. Um sobrinho de Márcia, depois de todos esses anos. Há mais uma coisa, eu disse, mostrando os papéis da herança do avô. Bruno tem direito à parte da herança que nunca foi distribuída. José e Maria se entreolharam. Senhora Helena, disse José, nós nunca paramos de procurar por Márcia e nunca distribuímos a parte dela da herança justamente na esperança de que ela ou algum descendente aparecesse um dia. Quanto seria essa parte? Maria foi buscar uma pasta numa gaveta antiga. 240 mil reais, já corrigidos, ela disse. Está tudo guardado numa conta especial há mais de 30 anos. Senti meu mundo girar. Bruno tinha direito a uma quantia que representava quase toda a minha aposentadoria perdida. Mas dessa vez, eu tinha o controle da situação. Eu preciso contar para vocês que Bruno não é uma boa pessoa, disse, sentindo as palavras saírem com dificuldade. Ele me humilhou, me rejeitou, disse que milionários não se misturam com pobres miseráveis. Os dois ficaram chocados. Mas ele é nosso sobrinho, disse Maria. É o único pedaço de Márcia que ainda existe neste mundo. Sim, concordei. Mas existe uma forma de fazer justiça para Márcia e, ao mesmo tempo, ensinar uma lição para Bruno. Expliquei meu plano para José e Maria Santos, naquela tarde chuvosa em Florianópolis. Não era um plano de vingança cruel, mas de justiça bem calculada. Bruno receberia o que tinha direito por lei, mas aprenderia uma lição importante sobre humildade no processo. Vocês podem iniciar o processo legal para localizar o herdeiro perdido sem mencionar meu nome, expliquei. Contratem um advogado especializado em sucessões e digam que descobriram através de pesquisas genealógicas que existe um possível neto de Antonino Santos vivendo em São Paulo. José ajustou os óculos e me olhou com atenção. Mas como vamos comprovar que ele é realmente filho da Márcia, sem os documentos que a senhora tem? Vocês vão solicitar um exame de DNA. O advogado pode entrar com uma ação para que Bruno seja obrigado a fazer o teste. É um direito legal de vocês como possíveis tios. Maria parecia preocupada. Mas isso não vai parecer muito estranho? Um homem de 33 anos sendo procurado por parentes que ele nem sabe que existem? Vai parecer exatamente o que é. Uma família tentando resgatar um ente perdido e garantir que ele receba sua herança legítima. Acontece mais do que vocês imaginam. Passei 3 dias em Florianópolis ajudando José e Maria a organizar tudo. Encontramos um advogado especializado em direito sucessório, Dr. Henrique Menezes, que ficou fascinado com o caso. É uma situação perfeita, ele disse, analisando os documentos da herança. Temos uma herança não distribuída, parentes legítimos procurando e evidências claras de que existe um herdeiro desaparecido. O tribunal vai apoiar totalmente nossa busca. O plano era simples. O advogado entraria com uma petição oficial solicitando a localização de Bruno Nogueira como possível neto de Antonino Santos. Bruno seria notificado oficialmente e convidado a fazer um exame de DNA para comprovar o parentesco. Se o resultado fosse positivo, ele teria direito à herança de 240 mil reais. Quanto tempo vai levar? Perguntei. Se tudo correr bem, uns 2 meses para a notificação chegar até ele, mais 1 mês para o exame e mais alguns meses para a liberação da herança. Voltei para São Paulo com uma sensação estranha de paz e expectativa. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle de uma situação que envolveria Bruno. Não era maldade o que eu sentia. Era uma satisfação profunda de saber que a justiça seguiria seu curso natural. Nas semanas seguintes, continuei vivendo minha vida difícil de sempre. As dívidas não pararam de crescer e recebi a notificação final do banco sobre a execução da casa. Tinha 15 dias para regularizar minha situação ou perderia o único bem que me restava. Foi nesse período que comecei a observar Bruno mais de perto.
Não que eu o procurasse, mas nossa cidade não é tão grande assim, e acabávamos nos encontrando em lugares casuais. Vi quando ele comprou uma lancha de R$120 mil. Soube, através de uma conhecida que trabalha na concessionária, que ele pagou à vista, em dinheiro. No mesmo mês, Fernanda postou fotos nas redes sociais de uma viagem para Dubai, que, pelas minhas pesquisas, não custou menos de R$30 mil. Enquanto isso, eu estava comendo uma vez por dia para conseguir pagar os remédios da pressão alta que desenvolvi com todo o estresse. A ironia da situação não passava despercebida. Bruno gastava em supérfluos numa semana mais do que eu precisava para resolver todos os meus problemas financeiros. E ele fazia isso com dinheiro que começou com minha aposentadoria. 6 semanas depois da minha viagem a Florianópolis, Bruno me ligou pela primeira vez em meses. Mãe, preciso falar com você sobre uma coisa estranha que aconteceu. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. O que foi, Bruno? Recebi uma notificação judicial hoje. Uns advogados de Santa Catarina estão dizendo que eu posso ser herdeiro de uma herança que nunca ouvi falar. Você sabe alguma coisa sobre isso? Fingi surpresa total. Herança? Como assim? De quem? De um tal Antonino Santos. Eles dizem que ele pode ter sido meu avô, mas isso é impossível. Você conhece minha história, mãe. Meu avô, por parte de pai, morreu quando eu era pequeno, e por parte da sua família, nunca teve nenhum Antonino. É mesmo muito estranho, respondi, tentando soar genuinamente confusa. O que eles querem? Querem que eu faça um exame de DNA para comprovar parentesco. Dizem que se der positivo, eu tenho direito a uma herança de mais de R$200 mil. Nossa, Bruno, isso é muito dinheiro. O que você vai fazer? Não sei, mãe. Parece golpe, sabe? Mas ao mesmo tempo, se for verdade, é uma quantia considerável. Bem, não custa nada fazer o exame, não é? Se for golpe, vai dar negativo e pronto. Se for verdade, você ganha um dinheiro que nem sabia que existia. Bruno ficou em silêncio por um momento. Você tem razão. O advogado deles parece sério, tem escritório registrado, documentação toda certinha. Vou fazer o exame na semana que vem. Depois que desliguei o telefone, senti uma mistura de emoções que não conseguia definir. Não era alegria maliciosa, era mais uma sensação de que as coisas estavam se alinhando como deveriam. Na semana seguinte, soube através de uma vizinha que Bruno havia ido a um laboratório fazer coleta de sangue. Fernanda estava com ele, e os dois pareciam animados com a possibilidade de ganhar dinheiro caído do céu, como ela disse para uma amiga no salão de beleza. 2 semanas depois, Bruno me ligou novamente. Dessa vez, sua voz estava diferente. Havia algo de confusão e incredulidade nela. Mãe, o exame deu positivo. Positivo para quê? Para o parentesco. Eu realmente sou neto desse Antonino Santos, mas isso não faz sentido nenhum. Como é que eu posso ser neto de alguém que nunca ouvi falar? Fingi compartilhar sua confusão. Bruno, isso é muito estranho mesmo. Você tem certeza de que não é golpe? Não pode ser golpe, mãe. O laboratório que fez o exame é o mesmo que a empresa usa para os funcionários. É seríssimo. E o advogado já entrou em contato oferecendo toda a documentação para comprovar a herança. Mas como você pode ser neto de alguém se conhece toda a sua família? Bruno ficou em silêncio por um tempo longo. Eu não sei, mãe. Alguma coisa não está batendo. O advogado disse que vou conhecer meus tios na próxima semana. Pessoas que afirmam ser irmãos da minha mãe biológica. Mãe biológica? Bruno, do que você está falando? É o que eu estou tentando entender, mãe. Pelo visto, existe algo sobre minha origem que eu nunca soube. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir tranquila. Bruno estava prestes a descobrir a verdade sobre sua origem, mas também estava prestes a aprender uma lição importante sobre como tratar as pessoas. Porque quando ele soubesse que eu conhecia toda essa história desde o começo, quando descobrisse que eu poderia ter lhe contado sobre a herança anos antes, ele entenderia exatamente como eu me senti quando fui chamada de pobre miserável na porta da casa que ajudei a comprar. A diferença é que eu não esconderia a verdade para machucá-lo. Eu apenas esperaria o momento certo para que ele compreendesse o valor das pessoas que realmente o amam. O encontro de Bruno com José e Maria Santos aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Eu soube todos os detalhes porque José me ligou naquela mesma noite, emocionado e confuso com tudo que havia acontecido. Bruno chegou ao antiquário acompanhado de Fernanda e do advogado dele, Dr. Ricardo Mendes.
Eles esperavam encontrar pessoas simples, tentando dar um golpe, mas se depararam com José e Maria, dois idosos dignos que tinham evidências sólidas sobre a história da família. Ele é a cara da nossa Márcia, foi a primeira coisa que Maria disse quando viu Bruno. Tem os mesmos olhos verdes, o mesmo formato do rosto. Não precisava nem de exame de DNA para ter certeza. José mostrou as fotos antigas de Márcia quando ela tinha 20 anos. Bruno ficou em silêncio, comparando as feições. A semelhança era inegável. Vocês estão dizendo que minha mãe se chamava Márcia Santos? Perguntou Bruno, ainda tentando processar a informação. Sua mãe biológica, corrigiu Maria com delicadeza. Ela teve você muito jovem, sem condições de criar. Foi uma decisão difícil, mas ela queria o melhor para você. Fernanda, sempre direta, perguntou sobre a herança. Quanto exatamente meu marido tem direito a receber? Dr. Henrique Menezes abriu a pasta com os documentos. 240 mil reais, já corrigidos pela inflação. É a parte que cabia a Márcia na herança do pai, Antonino Santos, que foi preservada durante todos esses anos na esperança de que ela ou seus descendentes fossem encontrados. O advogado de Bruno examinou toda a documentação. Estava tudo legal, registrado em cartório, com valores devidamente atualizados. É legítimo, ele disse para Bruno. Você realmente tem direito a essa quantia. Mas foi então que José fez a pergunta que mudou tudo. Bruno, me diga uma coisa. Quem cuidou de você durante todos esses anos? Quem foi sua mãe? Helena Nogueira. Ela se casou com meu pai quando eu era pequeno. José e Maria se entreolharam. Helena Nogueira, repetiu José. Ela não seria uma senhora de uns 63 anos, cabelos grisalhos, que trabalhou na educação? Bruno ficou surpreso. Vocês conhecem minha mãe? Conhecemos sim, disse Maria. Foi ela quem nos procurou há 2 meses para contar sobre você. O silêncio no antiquário foi ensurdecedor. Bruno olhou para o advogado, depois para Fernanda, tentando entender. Como assim ela os procurou? Minha mãe nem sabia que eu era adotado. José suspirou profundamente. Bruno, sua mãe sabia da sua adoção há mais de 30 anos. Ela tinha todos os documentos guardados, incluindo a carta que sua mãe biológica escreveu antes de morrer. Isso é impossível, Bruno disse, levantando da cadeira. Ela nunca me contou nada. Ela nos disse que guardou o segredo porque queria proteger você, explicou Maria. Mas recentemente, alguma coisa aconteceu que a fez mudar de ideia sobre contar a verdade. Fernanda cruzou os braços, desconfiada. Por que ela não contou diretamente para o Bruno? Por que envolveu vocês? José escolheu as palavras com cuidado. Segundo Helena, Bruno a tratou muito mal recentemente. Chamou ela de pobre miserável e disse que milionários não se misturam com gente como ela. Essas foram as palavras que ela usou. Bruno ficou vermelho. Eu não quis dizer daquele jeito. Foi uma discussão, eu estava estressado. Bruno, disse Maria com firmeza. Helena nos contou que gastou toda a aposentadoria dela para ajudar você a montar sua empresa. 350 mil reais. E que quando ela precisou de ajuda, você a humilhou. O advogado de Bruno tentou reconquistar o controle da situação. Independente de questões familiares, meu cliente tem direito à herança. Sim, concordou o Dr. Henrique, mas existe outro aspecto legal que precisamos discutir. Ele abriu outra pasta de documentos. Helena Nogueira cuidou de Bruno durante 30 anos, desde bebê até a idade adulta. Segundo a legislação brasileira, ela tem direito a uma compensação pelos cuidados prestados a um herdeiro que não era legalmente obrigada a criar. Compensação? Perguntou Fernanda, alarmada. Sim, quando alguém cuida de uma criança por décadas sem obrigação legal, principalmente quando essa criança depois herda bens consideráveis, existe o direito de pleitear ressarcimento pelos gastos com alimentação, educação, saúde, moradia. Bruno estava ficando pálido. Quanto seria essa compensação? Considerando 30 anos de cuidados, educação privada, plano de saúde, alimentação, moradia, roupas e mais os 350 mil reais que ela investiu na empresa dele, estamos falando de aproximadamente 120 mil reais da herança. Então eu só receberia 120 mil? Perguntou Bruno. Exato, confirmou o advogado. E Helena tem direito legal de receber os 120 mil restantes como compensação pelos cuidados prestados. Fernanda explodiu. Isso é um absurdo! Ela não pode ficar com metade da herança do meu marido.
José se levantou, visivelmente irritado. Mocinha, sua sogra cuidou do nosso sobrinho a vida inteira, deu educação, carinho, oportunidades, gastou a própria aposentadoria para ajudar ele a ficar rico, e quando ela precisou de ajuda, vocês a trataram como lixo. Helena poderia ter processado Bruno há anos pelos 350 mil reais que ele nunca devolveu, acrescentou Maria. Ela poderia ter contado sobre a adoção e reivindicado a herança para si mesma como cuidadora legal. Em vez disso, ela esperou até vocês mostrarem o verdadeiro caráter. Bruno estava em silêncio, processando tudo. Onde está minha mãe agora? Está no hotel aqui em Florianópolis, disse José. Ela veio para acompanhar todo o processo. Quer falar com ela? Ela está aqui? 20 minutos depois, entrei no antiquário onde Bruno me esperava. Ele estava sentado numa cadeira antiga, com o rosto nas mãos. Fernanda havia ido embora furiosa, dizendo que aquilo tudo era uma conspiração. Oi, Bruno, eu disse, sentando numa cadeira em frente a ele. Ele levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Por que você nunca me contou, mãe? Porque você era meu filho, independente de como chegou até mim. E porque achei que você era uma pessoa melhor do que demonstrou ser. Eu não queria te magoar naquele dia. Eu estava com problemas na empresa, estressado. Bruno, você me chamou de pobre miserável e disse que milionários não se misturam comigo. Isso não foi estresse, foi crueldade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E agora? Você vai ficar com metade da herança que era minha? Não, Bruno. Eu vou ficar com a compensação que a lei me garante pelos 30 anos que dediquei a criar você. Pelos 350 mil reais que perdi confiando em você. Pela dignidade que você tentou tirar de mim. Mãe, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Olhei para aquele homem que eu havia criado desde bebê e senti uma mistura de tristeza e alívio. Eu sei que você sente, Bruno, mas algumas lições a gente só aprende quando perde alguma coisa importante. 3 semanas depois, recebi o primeiro depósito na minha conta, 40 mil reais, que eram os primeiros pagamentos da compensação legal. Com esse dinheiro, consegui quitar todas as minhas dívidas e ainda sobrou para investir numa nova vida. Bruno recebeu os 120 mil reais restantes da herança. Soube depois que ele e Fernanda brigaram feio por causa da diminuição do dinheiro e que ela saiu de casa dizendo que não havia se casado com um pobre. A vida tem dessas ironias. O filho que me desprezou por ser pobre acabou sendo desprezado pela própria esposa pela mesma razão. 6 meses depois de tudo aquilo, estou sentada na varanda da minha nova casa em Balneário Camboriú, a 2 horas de Florianópolis, tomando meu café da manhã enquanto observo o mar. É uma casa simples, de 2 quartos, mas é minha, comprada à vista com parte da compensação que recebi. Com os 120 mil reais, consegui não apenas quitar todas as dívidas, mas também comprar esta casa de 80 mil reais e investir o restante numa aplicação que me rende 2 mil reais por mês. Somado à minha aposentadoria, agora tenho uma renda de 5.500 reais, o suficiente para viver com dignidade e tranquilidade. Mas o dinheiro foi apenas parte da transformação. O verdadeiro presente que ganhei foi a família que nunca soube que tinha. José e Maria me adotaram como irmã de coração. Todos os domingos almoço com eles no antiquário, que fica a apenas 40 minutos de casa. Ouvimos música antiga, contamos histórias de vida, e eles me fazem sentir parte de uma família de verdade. Helena, Maria me disse no domingo passado, você salvou nosso sobrinho de se tornar uma pessoa ainda pior do que estava se tornando. Se não fosse por essa lição, ele continuaria achando que dinheiro é mais importante que caráter. É verdade. Bruno aprendeu algumas lições importantes nos últimos meses. Ele tentou se reaproximar de mim 3 vezes. A primeira foi 2 semanas depois do encontro em Florianópolis. Apareceu na minha casa antiga no meio da mudança, com flores e um pedido de desculpas formal. Mãe, eu errei muito. Quero corrigir tudo isso. Eu estava empacotando meus livros quando ele chegou. Parei o que estava fazendo e o ouvi com atenção. Bruno, agradeço o pedido de desculpas, mas algumas coisas não se corrigem só com palavras. Eu sei. Por isso quero te ajudar. Posso te dar 5 mil reais por mês para você viver melhor. Sorri com tristeza. Bruno, você ainda não entendeu. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito, sobre reconhecimento, sobre amor verdadeiro.
Mas eu amo você, mãe. Sempre amei. O amor que humilha não é amor, Bruno. É manipulação. A segunda tentativa foi no Natal. Ele me convidou para a ceia de Natal na casa nova dele. Sim, ele havia se separado de Fernanda e comprado um apartamento menor, mais adequado à sua nova realidade financeira. Quero que você conheça minha nova namorada, ele disse pelo telefone. Ela é diferente da Fernanda. É mais simples, mais humilde. Fico feliz que você tenha encontrado alguém melhor para você, respondi. Mas vou passar o Natal com José e Maria. Eles são minha família agora. Percebi pela pausa no telefone que essa frase o machucou. Não era minha intenção ser cruel, mas era a verdade. José e Maria me tratavam como família há 6 meses. Bruno levou 33 anos para me chamar de pobre miserável. A terceira tentativa foi há 1 mês, no meu aniversário de 64 anos. Ele apareceu aqui em Balneário Camboriú sem avisar, com um bolo e um presente. Não sabia onde você estava morando, mas José me deu seu endereço, ele disse, parado na porta da minha casa. Deixei ele entrar, serviu café, cortou o bolo. Conversamos por 2 horas sobre trivialidades. O tempo, a cidade, o trabalho dele, que agora era mais modesto, mas mais honesto. Mãe, eu aprendi a lição, ele disse quando estava saindo. Entendi que dinheiro não é tudo, que família é mais importante que qualquer coisa. Fico feliz por isso, Bruno. De verdade. Então podemos voltar a ser uma família? Olhei para ele por um longo tempo antes de responder. Bruno, você sempre será meu filho no coração. Eu sempre vou me preocupar com você. Vou torcer pelo seu sucesso. Vou ficar feliz quando você for feliz. Mas família não é só sangue ou criação. É também escolha. E eu escolho estar com pessoas que me valorizam desde o primeiro dia. Ele ficou triste, mas acenou que entendia. Posso te visitar às vezes? Claro que pode, mas como alguém que eu amo, não como alguém a quem devo obediência. Essa foi nossa última conversa. Soube pela vizinhança que ele está namorando uma professora, uma mulher simples que o faz feliz. Aparentemente, ela não se impressiona com carros importados ou roupas de marca. Gosta dele pelo que ele é, não pelo que ele tem. Também soube que ele vendeu a empresa para um grupo de investidores e agora trabalha como gerente numa empresa maior. Ganha bem, mas não é mais milionário. E pelo que me contaram, está mais feliz assim. Isso me deixa em paz. Não queria destruir meu filho. Queria apenas que ele aprendesse a ser uma pessoa melhor. E pelo que vejo, ele aprendeu. Hoje de manhã, José me ligou com uma notícia interessante. Helena, você se lembra daquela história da herança que ainda não foi totalmente distribuída? O que tem? Descobrimos que existem mais 2 primos perdidos da Márcia. Irmãos que foram dados para a adoção quando ela era pequena. O advogado conseguiu localizar um deles. E daí? Daí que você vai receber mais compensação pelos cuidados com o Bruno. Aparentemente, quando a herança toda for distribuída entre todos os herdeiros encontrados, sua parte vai aumentar. Desliguei o telefone sorrindo. Não era pelo dinheiro extra. Embora seja bem-vindo. Era porque percebi que o destino tem formas interessantes de fazer justiça. Passei 30 anos da minha vida cuidando de uma criança que não era minha obrigação legal. Gastei minha aposentadoria inteira para dar a ele uma oportunidade de sucesso. E quando ele se tornou bem-sucedido, fui tratada como um empecilho, uma vergonha, uma pobre miserável. Mas a vida tem sua própria sabedoria. O dinheiro que Bruno desprezou em mim voltou para mim através da lei. A família que ele menosprezou foi substituída por uma família que me valoriza. A humilhação que ele me causou se transformou na lição que ele precisava aprender. E eu encontrei algo que não tinha há décadas: paz. Todas as tardes, caminho pela praia com Maria, que veio morar numa casa a 3 quadras da minha. Conversamos sobre a vida, sobre os erros e acertos de criar filhos, sobre a importância de valorizar quem realmente nos ama. Você sabe o que mais me impressiona na sua história, Helena? Ela me disse ontem, enquanto observávamos o pôr do sol. O quê? Que você conseguiu se vingar sem ser vingativa. Conseguiu fazer justiça sem ser injusta. Isso é sabedoria. Talvez ela tenha razão. Eu poderia ter exposto Bruno publicamente, contado para todo mundo sobre a ingratidão dele. Poderia ter usado o segredo da adoção para chantageá-lo emocionalmente. Poderia ter tentado destruir sua empresa ou seu casamento. Em vez disso, apenas deixei que a verdade seguisse seu curso natural. E a verdade, como sempre, se encarregou de fazer a justiça necessária. Hoje,
Aos 64 anos, tenho uma vida tranquila, uma família amorosa, estabilidade financeira e, principalmente, minha dignidade de volta. Bruno tem sua lição aprendida, uma nova chance de ser feliz e a oportunidade de ser uma pessoa melhor. José e Maria têm a alegria de ter recuperado um pedaço da irmã perdida através do sobrinho reencontrado e da nova irmã que ganharam em mim. E Márcia, onde quer que esteja, finalmente teve seu filho cuidado pela família de sangue que sempre o procurou. Às vezes, a vingança mais doce é simplesmente viver bem. E eu, depois de tanto tempo sendo tratada como se não valesse nada, finalmente descobri meu verdadeiro valor. Não preciso de um filho milionário para me sentir importante. Não preciso de reconhecimento público para saber que fiz a coisa certa. Não preciso de vingança para ter justiça. Preciso apenas do que tenho agora. A paz de quem fez suas escolhas com sabedoria e o amor de quem realmente sabe valorizar uma boa pessoa. E isso, descobri, vale muito mais que qualquer herança. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.